Se você receber um auto de infração, a sua situação é mais crítica. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Aqui você encontra conteúdos técnicos da área de alimentos de uma forma didática e com muita entrega de valor. Este vídeo, ele faz parte de uma série, um compilado de outros vídeos voltados para documentos oficiais que uma fiscalização pode emitir ao seu estabelecimento. Se você está numa situação de recebimento, por exemplo, de termo de intimação, um termo de fiscalização ou um relatório de inspeção sanitária, esses vídeos aqui no nosso canal, ele é justamente para te orientar, você entender um pouquinho melhor sobre esse universo. E o auto de infração, se for o seu caso, a história é um pouquinho mais complicada porque ela envolve o que a gente chama de processo sancionatório. O que é isso, Sara? O nome parece difícil, mas não é. Significa que existe ali um processo de penalidade, sanções. Ou seja, você descumpriu uma norma, o órgão sanitário te fiscalizou, identificou essas não conformidades, emitindo ali um termo de fiscalização e trouxe para você que você descumpriu itens que estão relacionados a uma piora, uma condição de infração sanitária, que pode colocar ali um risco imediato à saúde do consumidor. Ou seja, em outras palavras, é uma coisa séria. E o fiscal automaticamente te emite esse auto de infração. Os outros vídeos que eu trouxe aqui no canal sobre esses documentos oficiais, até então eles tinham um caráter descritivo, administrativo, para trazer ali uma determinação que você precisa cumprir. Quando a gente está numa situação de auto de infração, o caráter do documento ele muda, ele vira punitivo. Por isso, você precisa pedir ajuda, precisa de apoio técnico, estratégico para sair dessa situação. E muitas das vezes ele é mais simples. Dos documentos que você pode receber pós-fiscalização, ele é o mais simples. Ele vai citar qual é a norma. A gente se baseia muito na legislação federal, uma lei antiga de 1977, a Lei 6.437, em que ela traz diversos aspectos do que é considerado uma infração sanitária. E veja só, ela vai somente citar nesse documento qual artigo, qual inciso, qual parágrafo, o que você cometeu de infração e o prazo que você tem para corrigir. Então ela é sim punitiva. Se você não resolve isso, pode te causar grandes problemas, sanções, multas, interdições, apreensões de documentos, apreensões de produtos e muitas outras situações, sem contar no impacto que tem isso para sua marca, para sua identidade, para o seu negócio. Tudo aquilo que você vem construindo, ou que você construiu até então, se você não resolve um auto de infração, ele pode colocar tudo por água abaixo. Vocês não precisam ir muito longe. Tanto no mapa, falando de Ministério da Agricultura, tanto na Anvisa, nós temos diversas notícias que saem aí nas redes públicas, trazendo, por exemplo, de produtos irregulares, situações irregulares, marcas, por exemplo, sem registro, sem licença. Isso é considerado uma infração sanitária, inclusive. Você vender produtos sem licença, tá? Então, isso é grave. É grave e se você não resolve, a consequência ela vai ser jurídica, ela vai ser administrativa, aí inclusive foge um pouco somente do aspecto técnico de um consultor de alimentos. Aí a gente vai com briga na justiça. Não precisamos disso, não precisamos chegar nessa fase, Por isso eu sempre falo isso para os meus clientes, para os meus assessorados. Teve fiscalização? Vai sair um documento oficial. Um desses que a gente vem trazendo aqui nessa série de documentos oficiais. É proibido guardar documento na gaveta sem antes analisar. Regra. Eu trago isso dentro dos meus clientes. Seguir um fluxo sanitário. Você precisa saber o que é aquele documento. Qual é a urgência que precisa ser resolvido. Então, fiquem atentos. Porque a situação de um auto de infração, ela nunca vai ser confortável. Mas ela é uma oportunidade. Uma oportunidade para você mudar, conduzir todos aqueles problemas que eram não conformidades em soluções, processos definidos internos,
nem que seja contratando uma consultoria externa para te ajudar. Eu atuo justamente nisso, trazendo soluções para os meus clientes, que estão nesse momento, muitas das vezes, desesperador. E tem gente que não entende a gravidade de um auto de infração. Acaba descobrindo isso depois, por meio da dor. Então, como eu comentei com vocês, o auto de infração ele vai ser muito punitivo. Ele é bem claro e pontual. Ele vai tomar como base essa legislação federal. Então, ela não é uma opinião do fiscal, ela não é um aspecto descritivo, ela não é um exagero pessoal do profissional, da autoridade que está aí no seu estabelecimento. Não, ela é muito clara porque ela tem um arcabouço legal. Bateu na lei, não tem o que fazer. Agora, se servir de dica, de verdade, dica honesta, peça ajuda. Não fique nessa indefinição, nesse limbo. Será que é urgente? Será que eu consigo resolver interno? Pergunte, peça ajuda. Obviamente, tem diversos consultores de alimentos espalhados aí pelo Brasil. Nós aqui atendemos também clientes nessa situação. Não deixe chegar numa situação de sanção punitiva, como, por exemplo, uma multa. Um consultor de alimentos, ele trabalha justamente para isso. A gente juntos vai avaliar o que você recebeu de documentos oficiais, o que foi esse termo de fiscalização, o que ele olhou. Juntos a gente vai traçar ali uma defesa, um plano de ação bem estruturado e, acima de tudo, um plano para a gente resolver o seu problema. Quando você retorna uma defesa e emite ali um plano de ação para responder esse auto de infração, você não resolveu o problema. Você conteve. Você conteve. Conteve como, Sara? Você respeitou o prazo, você respondeu o fiscal. Em termos legais, regulatórios, está tudo certo. Mas o problema lá dentro continua. Seu erro de processo, a sua falta de regularização, o seu erro de rotulagem, ausência de treinamento. Isso existe ainda, tá aí dentro. Você só falou, por exemplo, para o fiscal que você vai corrigir. Você só não determinou quando, como, de que forma e por quê. Então, veja, isso não é resolver, tá? Isso é conter. Dentro da consultoria de alimentos, dentro da minha consultoria Solve, a gente trabalha muito isso. Sim, eu tô preocupada em te entregar uma defesa, a gente pensar num plano de ação, mas e o pós? E aí? Mão na massa, como que a gente vai resolver o problema? Aí entra muito um trabalho também de assessoria. A gente vai juntos estabelecer um projeto realmente totalmente personalizado para o seu caso, mesmo porque eu vou ter atendido o seu caso de infração e a gente vai trabalhar juntos. E isso é resolver. Então, assim, muitas das vezes os meus clientes ou potenciais clientes chegam assim, ai, Sara, ok, e a defesa? Gente, a defesa administrativa, ela faz parte do processo de resposta a um auto de infração, mas ela não é o pilar principal. O pilar principal é o plano de ação muito bem estruturado. E, obviamente, o terceiro pilar, que não é o que a gente passa para um fiscal, é realmente a contratação de um profissional que vai te ajudar a resolver aquilo. A defesa é só o aspecto administrativo. Tá? Não usem ela como uma carta de desculpas, uma carta de ampliação de prazo, a famosa carta de enrolação. Não. A defesa administrativa ela tem um objetivo muito claro, ela tem que estar muito bem embasada, inclusive, e acima de tudo, ela tem que vir junto com esse plano. Como que você vai resolver isso? É isso que o fiscal quer receber de você. O que eu falo para vocês é: não tenham medo de pedir ajuda. Sara, tá muito corrido, eu não consigo nem entender se isso que eu recebi é um auto de infração ou não. Começa o título no documento, lá em cima vai aparecer para você o que é. Se é um termo de intimação, que são coisas distintas, eu trouxe isso para vocês aqui no canal, essa diferenciação, ou se realmente é um auto de infração. Entender o que é, saber a urgência e como resolver, que é o que importa. Eu sei que o auto de infração é uma situação de muito desconforto, muita indefinição, preocupação. Então, a minha dica que eu deixo para você é: não deixe isso para depois. E outra coisa, não quero vir aqui e trazer pavor para vocês, medo.
O auto de infração, ele é uma situação de infração sanitária, ele é algo sério e precisa ser corrigido. A gente só tem que estar atento ao prazo. Então você saiba que ele é uma oportunidade. Esse documento, no fim das contas, é um guia do que você precisa resolver aí internamente. O erro é você guardar ele na gaveta. O erro é você não buscar uma consultoria de alimentos, não buscar um profissional para te ajudar. Já sabe, né? Se este vídeo te auxiliou de alguma maneira, te trouxe uma luz aí, um pouco mais de conforto também nesse tema que causa muito medo nos proprietários aí, gestores de indústrias de alimentos, curta esse vídeo e encaminha para aquele gestor, para aquele seu conhecido que está numa situação assim, ou se você está numa situação assim, busque ajuda. Estou à disposição e, obviamente, fico aí muito feliz se você compartilhar um pouquinho de outras ideias de vídeos que você gostaria que eu, como consultora de alimentos, trouxesse para você. Até o próximo vídeo!